bem-vindos a mais uma resenha do meu canal, Resenha Literária da Fran. Antes de prosseguirmos a resenha de hoje, peço que você curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para que esse conteúdo possa ser visto por mais pessoas. A resenha de hoje é uma resenha que vai englobar todas as outras últimas resenhas que eu fiz até agora. Para quem está me acompanhando, quem assiste esse canal, viu, né, que eu fiz 7 últimas resenhas relacionadas às 7 crônicas de Nárnia. Então, cada crônica eu fui contando resumidamente do que se tratava. E hoje eu vim trazer um livro que fala sobre a simbologia das crônicas, né? Segundo a visão de Vinícius A. Miranda e de Gabriele Gregens, nome assim. Que ela é uma estudiosa, não só das obras de Lewis em relação às crônicas, mas muitas outras obras que ele tem paralelas às crônicas. Então, eu resolvi fechar com chave de ouro, né, falar aqui das 7 crônicas, resumidamente, e a simbologia bíblica por trás de cada crônica. Bem, para isso eu utilizei esse livro, que chama-se O Outro Nome de Aslan. É um livro muito interessante, ele é bem fininho, né? Então aqui ele é bem ilustrativo. Aqui ele fala sobre cada crônica, o significado. Fala um pouco também da vida de Lewis. Então você vai me acompanhar, vamos descobrir junto a simbologia bíblica por trás das crônicas, né? Existe muita coisa interessante por trás, né, das crônicas. Vou dizer também o que foi que eu achei deste livro. Bem, gente, no começo ele faz uma breve introdução apresentando, né, sobre Lewis, uma breve biografia, né, a respeito da vida pessoal de Lewis, né. Então, muitas coisas das crônicas de Nárnia levam algumas características da vida pessoal dele para as crônicas, embora seja muito pouca. Em relação às simbologias bíblicas, né, cada crônica ele faz uma relação com a simbologia bíblica e ele coloca essas crônicas como se fossem parábolas, né? Então as crônicas de Nárnia nada mais são do que parábolas. A primeira crônica, para quem me acompanha, é O Sobrinho do Mago. Vou falar resumidamente cada crônica. É onde começa as idas e vindas do nosso mundo para o mundo de Nárnia, né? Lá que começa a criação de Nárnia. Então, uma simbologia muito interessante nessa crônica em relação à Bíblia. Depois vem um leão, feiticeiro e guarda-roupas, o cavalo seu menino, a viagem do peregrino da alvorada, a cadeira de prata e a última crônica, a última batalha. Então, para quem me acompanhou do canal, tem todas essas 7 crônicas contadas, né, resenhadas. E aí a primeira crônica, que é o Sobrinho do Mago, como eu falei para vocês, fala das idas e vindas do nosso mundo para o mundo de Nárnia, a criação de Nárnia por Aslan, né? Então já começa ali a ver a questão do criacionismo, o ato criador, né? A criação de Nárnia. Então, à medida que o leão cantava, que a canção vinha da boca dele, né, faz muita referência à criação divina, né? Como diz lá nos livros, né, nos textos bíblicos ou evangélicos, né? Que fala sobre no princípio Deus criou o céu, a terra, os animais. Então foi assim que, à medida que Aslan ia cantando, né, as coisas iam surgindo. E aí outra pergunta que ele questiona, por que crianças? Porque somente crianças iam a Nárnia, né? E é uma outra referência que ele fala, né, que o próprio Cristo dizia, né, vinde minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Então está relacionado aí meio que à pureza, né, essa questão da pureza da criança. Mesmo um livro que foi escrito para o público infantil, que por vezes entende bem melhor do que o próprio público adulto. As mensagens que estão ali, né, intrínsecas nas crônicas. Outra coisa também que é interessante lá, outra simbologia muito importante para quem viu a resenha ou leu a crônica, né, O Sobrinho do Mago, é aquele momento da maçã mágica, né, em que Dilr, a mãe do Aslan, vai pegar a maçã mágica para ajudar a sua mãe e plantar essa maçã para que pudesse virar uma árvore. E a gente já começa a ver a tentação de Adão, né? Dilr foi tentado pela feiticeira branca Jades, no caso. E aí ele inverteu a simbologia, em vez de ser Eva, seria Adão, né? Na pessoa de Dilr, né? Quando ela questiona, né, se ele deveria levar ou não a fruta para Aslan. Então a feiticeira Jades, né, representa ali naquele jardim, tem várias árvores, né, com essa fruta mágica, nas crônicas de Nárnia, como a serpente mencionada na Bíblia. Bem, em página 53, eu queria ler aqui rapidamente para vocês, porque às vezes quando a gente lê, acho que fica muito melhor. Tem uma parte aqui na página 53 que diz o seguinte: a resolução da história se dá com a aventura ordenada por Aslan Diggory. Aslan se comove e se emociona quando o Diggory traz a fruta, apesar de toda a tentação, porque ele achava que aquela fruta ia curar a mãe dele,
Ele fala isso para ele. Naquele instante, só olhava para as patas do leão. Agora, com desespero, olhou nos olhos. O que viu surpreendeu mais do que qualquer outra coisa, pois a face castanha estava inclinada perto de seu próprio rosto. E maravilha das maravilhas, grandes lágrimas brilhavam nos olhos do leão. Eram lágrimas tão grandes e tão brilhantes, comparadas de Dígore, que por um instante sentiu que o leão sofria por sua mãe mais que ele próprio. Assim como Aslan, ele diz, né, que o autor, Jesus também se comoveu com o sofrimento humano. E aí ele fala que desses acontecimentos foi quando Cristo chorou por Lázaro, né, seu amigo, né? Então ele faz essa outra referência. Bem, na crônica, o leão vai ser o guarda-roupa. Quem já acompanha as crônicas tem aí nas resenhas, né, que foi a incursão das crianças, né, de outras crianças através do guarda-roupa para Nárnia, né, começou outras viagens. E essas crianças representariam os 4 amores, né, ditos na Bíblia, o amor incondicional, o amor renúncia, enfim. Então, mais uma vez, as crianças, tem a simbologia das crianças, né? O Edmundo representaria aquelas pessoas do mundo, né? Mundanas. Lúcia significa luz. Ela representaria ali também a parábola do semeador, quando ela conta para os irmãos sobre Nárnia e ninguém acredita, né? Que a parábola do semeador, ele vai semeando a semente pelo caminho, e dependendo do coração que vai cair aquela semente, pode germinar ou não, que foi o caso que aconteceu. A Edmundo e os irmãos só com o tempo vieram acreditar em Lúcia. O sacrifício de Aslan, para quem acompanha a crônica de Nárnia, significa ali claramente o sacrifício de Cristo pelo mundo, né? Pela redenção dos nossos pecados. O sangue que ele derramou por Edmundo simboliza ali o cordeiro da Bíblia, que tira os pecados do mundo. E a ressurreição de Aslan seria a própria ressurreição do Cristo. Então, para aquela história, para aquele mundo, aquele universo, Aslan, o leão, seria o redentor de Nárnia. Susana e Lúcia seriam as Marias, né, que viram Cristo ressuscitado. Tem essa cena que é bem emblemática nessa crônica, para quem viu, para quem não viu, vejam lá que é muito interessante. E por último tem a batalha contra a feiticeira, que simbolizaria a batalha, né, no céu, né, quando a serpente ou o dragão foi expulso do paraíso. Então, quando Aslan mata a feiticeira, né, branca, a Jades, ali representaria mais ou menos isso, a expulsão do mal do paraíso. Na crônica Cavalo e seu Menino, para quem acompanha, dessa vez acontece ali entre os reinados das 4 crianças, né? Para quem acompanhou as resenhas e as crônicas, acontece uma história de um menino chamado Shasta, que tem um cavalo chamado Bri, né? Que ele era um narniano, né? Então essa história tem várias simbologias bíblicas também. E uma pergunta que ele faz, por que o nome é Cavalo e seu Menino? Né? Então ele começa a questionar sobre a questão do possuído e possuidor. Né? E aí ele fala do deserto, onde acontece grande parte das aventuras deles, que é um lugar de testes e provações, né? E fala também da humildade de Shasta, né? Que se fez pequeno e depois tornou-se grande. Os animais falantes também, em relação ao cavalo e à égua, ele tem uma referência bíblica que tem em Números 22, em que uma égua de um certo profeta chamado Balaão, ela falou, né, com ele, quando ele queria fazer determinado tipo de atitude, e que um anjo se postou diante da égua e fez com que ela falasse. Isso tem na Bíblia, então seria também uma referência bíblica nesse sentido. E o tema central dessa crônica seria a providência divina, ou seja, o tempo todo o Aslan estava ali conduzindo o destino daquelas pessoas para que pudessem, né, ajudar Quelândia e Nárnia. Vem depois a outra crônica, que é a quarta, que é o Príncipe Caspian. Para quem acompanha, é ali sobre um rapazinho que o pai dele foi morto pelo tio, que usurpou o poder, o trono, e o Caspian X seria o sucessor. Porém, com o nascimento do filho do Mirais, Caspian foi perseguido para que ele não pudesse usufruir do trono e morresse. E aí ele começa a pedir ajuda, né, para conseguir vencer essa batalha. E aí Cair Paravel, que é um velho castelo onde as 4 crianças nas outras crônicas anteriores, tinham reinado, passou 1000 anos, né, em Nárnia. E aí a Cair Paravel, quando as crianças voltaram ao chamado do Príncipe Caspian para este lugar, seria ali a Bíblia, né, que embora representada ali em ruínas, né, em textos muito antigos e textos antigos, ser as escrituras sagradas que mesmo através dos tempos têm seus tesouros escondidos. As lendas de Nárnia, que foram escondidas pelo tio de Caspian, simboliza todos aqueles que tentaram esconder ou destruir a história do cristianismo. Por que só Lúcia vê Aslan? Outra questão também é o crescimento na fé, né? Em que há um diálogo entre Lúcia e Aslan, que ela diz que ele parecia ser maior. E ele diz, não, minha querida, você que cresceu. À medida que você cresce, eu também parecerei ser maior. Então, falar a questão do crescimento da fé.
Nikbrik seria a representação de Judas, né? Porque ele demorou a acreditar em Asla e demorou a acreditar que a ajuda viria. Ele termina traindo Asla e morrendo, seria uma consequência disso. Então a batalha entre Pedro e Mirais lembra a batalha de Davi e Golias. Então a fé no leão e sua intimidade com ele seria o grande tema central dessa crônica. Na crônica A Viagem do Peregrino da Alvorada, é uma crônica muito interessante, porque já é o príncipe Caspian que sai de Cair Paravel para as Ilhas Solitárias e entra dois personagens da antiga história, que é Edmundo e Lúcia, e mais um outro personagem novo que é Eustáquio. Né? Eustáquio tem uma cena muito interessante, talvez uma das cenas mais importantes dessa crônica, que seria o momento em que Eustáquio se transforma em dragão. Né? Ali, aquela pele de dragão seria que ele começou a se esfregar, né? E a pele começou a cair. Foram várias tentativas que ele teve frustradas, né? E até que Aslan disse, eu tiro a sua pele. Então, com o Aslan tinha esse poder, né, de transformação, ele, na primeira unhada que ele deu, que caiu a pele, né, o Eustáquio diz que a unhada dele foi tão profunda que julgou ter atingido o coração dele, né. Eu posso também concluir também com isso, inferir, aliás, que seriam as escamas, né, do Paulo de Tarso, né, quando ele estava lá cego. E aí foi lá o Cristo te rompeu, né? Aquelas escamas dele, né? Aquela cegueira espiritual em que ele se encontrava. Seria mais ou menos essa analogia em relação a Estáquio. Então, depois de tirar da pele, ele entra nas águas, que simbolizaria ali o batismo ou a conversão ao cristianismo. Seria uma outra simbologia. O Mar de Prata, no final de toda a aventura, simbolizaria o paraíso, né? A chegada ao país de Aslan, que fica além do fim do mundo. E o encontro com o cordeiro que se transforma no leão, tem essa parte na crônica. Ele diz que as crianças, né, foram para Nárnia para conhecer ele por outro nome, né? Por isso que elas foram para lá. E qual seria o nome de Aslan, né? É uma coisa que ele pergunta. Então, com toda essa simbologia, Jesus é o leão da tribo de Judá e o cordeiro que tira os pecados do mundo, né? Então, está bem nítida. A Cadeira de Prata é a penúltima crônica das Crônicas de Nárnia. Para quem acompanhou a resenha até agora, quem não viu, veja lá. Então, Gil Poli é uma outra criança que volta com Eustáquio, né, para Nárnia. E depois de ela dar várias instruções a Gil Poli, para que não pudesse escolher, ela representaria ali a mulher adúltera, né, quando o Cristo instrui, né, vai, não peques mais. Para que ela lembrasse de tudo aquilo que ela tinha, né, recebido de instruções de Cristo. Então, os pontos altos que acontecem também nessa crônica, quando a feiticeira do manto verde tenta convencer todos ali que Nárnia não existe, mas o brejeiro Paulama, com firme decisão, coloca a mão no fogo, onde ele recobra a razão, o feitiço foi quebrado. Então ele demonstra dessa forma a sua fé em Nárnia e em Aslan. Depois, outro ponto alto foi a morte da feiticeira, que virou cobra, né, que é a simbologia da serpente mais uma vez, e onde o mal foi vencido. Então Aslan chora a morte de Caspian. Caspian já fica idoso, que o filho dele era o Rilian, que tinha sido capturado por essa feiticeira. E aí ele pede que o Eustáquio pegue um espinho e enfia na pata dele, né? Mas quando ele faz isso, há aquele sangramento, e o Caspian volta, né, a ter a vida no país de Aslan, e em espírito, vamos dizer assim, ele volta a ser jovem, né? Então ele dá a vida, né, a Caspian depois de morto. A última crônica, que é a última batalha, para quem acompanhou também, tem aqui no canal as resenhas, né? Eu resumo todas as crônicas. Gente, eu confesso que essa resenha eu fiquei assim, muito mexida, porque sempre tem expectativa de que tudo vai ocorrer bem, né? Mas seguindo uma lógica, assim como iniciou, tudo tem seu fim. Então, na última batalha tem lá várias histórias que acontecem, né? E que como se dá o fim de Nárnia. E aí representa muito bem o Apocalipse, que seria os últimos dias de Nárnia. O anticristo ali seria representado pelo macaco chamado Manhoso, que é um grande mestre da manipulação. Quem viu aí a resenha anterior vai entender do que eu estou falando. E o fim de Nárnia começa com as densas trevas, as estrelas caindo do céu. Então que essas estrelas não são só estrelas físicas, né? Mas elas saem como se fosse um ser fantástico, que sai daquela estrela, né? Enquanto destrói o mundo físico de Nárnia, essa estrela fica ao lado de Aslan, numa espécie de portal. E aí o sol e a lua vão se apagando. Então Tirian, que é o último rei de Nárnia, salva alguns anões do poder dos Carlomanos e volta só a agradecer um anão. Então isso representaria também aquela história lá na Bíblia sobre a cura dos 10 leprosos, em que somente um volta para agradecer a Cristo. Então a mais bonita alusão é quando Tirian diz a Aslan
o seguinte: bom leão, que dera o próprio sangue para salvar Nárnia, né? Tem ali o reconhecimento mostrando que o Aslan foi o redentor daquela terra. Então, Hiriam se encontra com 7 amigos de Nárnia, todas as pessoas que foram para Nárnia, né? Inclusive, eles tiveram um acidente de trem e estão no paraíso com Aslan, né? Todas as pessoas, desde o Didi, desde a criação de Nárnia, todos as 7 crianças, né? Foram para o paraíso de Aslan, que representaria ali as 7 igrejas, os 7 candelabros, os 7 selos. E o julgamento final é o portal que tem lá, que uns vão para a esquerda, outros para a direita. Aqueles que acreditaram e foram fiéis a Aslan vão para a direita, os que não foram vão para a esquerda. E Emet, que seria um dos calormanos, né? Porém, ele serviu a Aslan sem saber, né? E aí ele simboliza a ideia de salvação universal. E que não depende segundo as prerrogativas dos homens, mas segundo a sua conduta. Então, os fatos terem acontecido no estábulo também, significa ali representando, muitos fatos aconteceram no estábulo, seria onde o Cristo nasceu, onde a mensagem se iniciou. A passagem pelo estábulo seria ali o acesso para uma nova etapa. E as terras sombrias seria a nossa vida aqui na Terra, que é uma cópia pálida de uma imitação imperfeita do verdadeiro mundo. Assim como em Nárnia, era uma cópia imperfeita do verdadeiro mundo de Nárnia. Então, toda aquela destruição que teve do ponto de vista físico das terras de Nárnia, né, nasceu a nova Nárnia no plano espiritual, vamos dizer assim. Bem, gente, e aí, de tudo isso nesse livro, ele faz várias perguntas, né? Pergunta se a crônica de Nárnia não seria uma verdadeira parábola, né? Ou seja, mensagens subliminares sobre a respeito do evangelho, né? E no final ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Quando você lê essa crônica, existe muita coisa nela que só cego que não vê. Então, assim, eu gostei da forma como, da abordagem dele em relação a essas crônicas. Algumas coisas eu interpretei da minha maneira, né? Eu gostei muito das leituras das crônicas de Nárnia. O que me incentivou a ler sobre as crônicas foi os filmes, né? Alguns filmes eu vi, eu fui reler todas as crônicas, como já resenhei aqui no canal Todas as 7 Crônicas. Vale muito a pena ler, uma leitura inesquecível. Você tem uma experiência incrível de leitura, então eu recomendo ler as 7 Crônicas. Veja também minha resenha no canal e também recomendo esse livro aqui, O Outro Nome de Aslan, muito interessante, né? Comprei esse livro, não é muito caro, ele é bem representativo, como vocês podem ver aqui. Bem, gente, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Beijinhos, tchau, tchau!